qual seria esse perfil de VC? E aqui, juntando já com a do chat, qual que é a tese de investimento da Maia? Assim, se vocês focam em algum setor em específico? E aí essa pergunta é do Zoewer, não sei como pronuncia aqui o nome. É do João e a pessoa do nome completou ele. Beleza. Tá, eu vou começar falando da tese da Maia, então depois a gente entra no perfil de VC. A tese da Maia, a gente quer ser o fundo de preferência de empreendedores quando eles pensam na primeira rodada de investimento. E isso é bem amplo, né? Mas a gente pode quebrar de algumas formas. Então, primeiro, quando a gente pensa numa ótica de geografia, eu comentei, a gente olha para a América Latina, a gente não investe só no Brasil. Então, geografia a gente abre para negócios que têm operação na América Latina. Segundo, em termos de indústria, a gente não filtra nenhuma indústria, a gente acaba sendo agnóstico em relação ao setor. E no começo do fundo, esse é um bom debate, assim, tem opiniões bem divergentes nesse ponto. A gente começou o fundo querendo olhar alguns setores, a gente olhava para saúde, fintech e agritech. Mas a gente percebeu que, no final das contas, o que faz um bom negócio é você resolver muito bem um problema real, um problema que existe de verdade. E o que não falta na América Latina são problemas, né? Só se acordar, começar a viver e você vai tropeçar num monte de problema. Então, pra gente, a gente percebeu que estava desperdiçando, assim, estava passando muita oportunidade boa pelo nosso pipeline, que a gente estava deixando passar, porque não caía nessas caixinhas. Então, a gente decidiu nesse momento que faria mais sentido para a Maia apoiar, enfim, empreendedoras que estejam, assim, resolvendo os grandes problemas de América Latina, independente da tese. É claro que a gente não investe em alguns negócios, assim, mercado de luxo, tem algumas coisas que a gente acaba não investindo, mas no geral a gente é bem agnóstico em setor. E aí a terceira variável que eu ia falar, mais focada em tese, que é o estágio realmente, né? A gente olha para seed, então, para dar uma ideia, não é uma regra, a gente já fez investimentos menores e um pouco maiores, mas a gente fala de um cheque de entre 1 e 2 milhões de reais. Então, por isso que, às vezes, é um cheque relevante, por isso que as empresas já têm que estar com um mínimo de tração, e aí que faz ainda mais sentido você ter os investidores anjos suportando antes esses negócios para, às vezes, investir 50, 100 mil reais e ajudá-los a dar aquele primeiro start, pelo menos. Então, isso da tese da Maia. E aí, sobre perfil de Venture Capital, eu acho que tem dois aspectos, assim, acho que nos Estados Unidos, que é um mercado mais avançado, que eles valorizam bastante. Primeiro, acho que é uma visão muito analítica e até um pouco mais financeira, se você pensar em fundos que olham para Series A, B, C, agora vocês já sabem o que é isso. Aqui, acho que para a gente, seed stage é realmente assim, um olhar mais analítico para os negócios, é conseguir enxergar o todo e entender o que é importante naquele negócio, naquela indústria e tudo mais. E tem um segundo perfil que lá nos Estados Unidos é bastante valorizado, e acho que aqui no Brasil também aparece muito, que é a questão de uma experiência mais em operações de fato, assim, que é para você conseguir ajudar os negócios a crescerem. Então, a gente trouxe, inclusive, os advisors para a Maia, muito pensando, assim, em complementar experiência operacional em diferentes indústrias, para a gente conseguir ter esse suporte para os empreendedores em áreas que talvez eu e a Lara não conseguíssemos suportar. Então, eu diria que um bom VC, e aí trazendo um pouco mais para o nível de estagiários e tudo mais, na verdade, um bom estagiário, uma boa estagiária é alguém que, assim, tenha muita vontade de aprender, seja curiosa, vai atrás, a gente fala de ter a resiliência, de ter o grit, de fazer acontecer. Eu acho que força de vontade e curiosidade levam a pessoa longe, e nesse começo de carreira, assim, vocês são um papel em branco, uma folha em branco, então acho que a atitude vale muito mais do que qualquer conhecimento, e o máximo que vocês conseguirem desenvolver essa visão analítica, acho que isso se aplica para todos os negócios, não só para Venture Capital. Só um comentáriozinho aqui em relação, tem alguns amigos que, putz, eu quero ir para VC, mas não tem tanta vaga ainda, não tem tanta empresa, acho que é um pouco, sei lá, que em Private Equity também não tem tantos lugares, talvez seja um pouco mais escasso, e aí é comum ter amigo falando, eu vou para IB mesmo, para Investment Banking, e daqui 5, 6 anos eu vejo o que eu faço, eu tento uma vaga.
E aí, entender o perfil do VC que você quer, claro, que você tem 20, 21 anos, você não sabe exatamente o que você quer ainda. Pode, nem sempre é tão óbvio assim. Então, por exemplo, num VC early stage, tipo a Maia, enfim, aí só a Mônica pode discordar 100%, mas não necessariamente o perfil do cara que ficou fazendo fusão e aquisições por ano, é super técnico, sabe fazer modelo, BCF, coisas super técnicas, vai ser exatamente o melhor perfil para um VC early stage. Porque talvez muitas coisas que ele tenha visto por anos, anos e anos, muita planilha, muita modelagem, talvez ele nem use tanto. Talvez um cara que tenha sido trabalhou em várias startups agregue mais. Mas talvez se ele quer ir para um venture capital mais late stage, sei lá, SoftBank, que faz cheques maiores em empresas mais avançadas, aí talvez faça sentido. Então, tomar cuidado, às vezes, só para não ir na onda, tipo, eu vou fazer IB, eu vou fazer isso, porque depois lá é fácil de mudar. E não sei se é tão simples assim. Não necessariamente porque você fez IB num banco excepcional e você tá acostumado a ficar até altas horas, que necessariamente as skills que você adquiriu lá vai ser o mais relevante para um VC early stage. Então, acho que eu pensaria um pouco nisso, assim. Sim, e acho que voltando no negócio da atitude, assim, vocês têm curiosidade de VC, poxa, pesquisa, leiam muito TechCrunch, leiam muito Crunchbase, assim, pesquisem sobre as empresas que estão aí, às vezes fazer um estágio em uma startup já vai dar mais visibilidade do que é uma startup, de como funciona o dia a dia, o mercado e tudo mais, então acho que no estágio em que vocês estão é muito mais essa curiosidade e a atitude de novo, eu voltaria para esses pontos. Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem aqui no chat é justamente completando essa questão da tese. Alguma coisa mudou na tese da Maia durante o Covid? Se sim, o que foi? Boa pergunta. Na verdade, não. A gente não mudou. A gente continua executando a mesma tese de ser o primeiro cheque institucional das empresas e continuando apoiando elas a crescer. Acho que o Covid teve alguns impactos, né? O primeiro, claro, a gente passou um bom tempo, talvez mudou um pouco o nosso dia a dia, porque assim que estourou essa crise, o mercado inteiro se retraiu, né? Todo mundo ficou assustado, não sabia o que ia acontecer. Então, a primeira coisa que a gente, e acho que todos os outros investidores fizeram, foi falar com as empresas do portfólio, garantir que elas tinham caixa para conseguir sobreviver a esse momento. Ninguém sabe ainda, né, quanto tempo vai durar e tudo mais, apesar de que a gente já vê sinais de retomada, pelo menos no nosso mercado, mas ninguém sabia o que ia acontecer, então a gente queria garantir que todo mundo tinha conseguido enxugar tudo para maximizar o caixa. E esse foi um esforço bem grande, que a gente ficou umas 3 a 4 semanas só dedicadas fazendo isso, e ainda bem que todas as empresas do portfólio tinham acabado de captar, algumas conseguiram captar logo depois do Covid, então a gente deu muita sorte realmente de ter as empresas do portfólio bem capitalizadas. Então acho que essa foi uma mudança de dia a dia. Uma segunda mudança, acho que geral do setor, é claro, ter mais cuidado, né, então não sabendo, o mercado estava muito aquecido antes de estourar o Covid, então agora com essa crise a gente não sabe se outros fundos vão ter o mesmo apetite que eles vinham tendo. E para a Maia, para todos os fundos seed stage, é muito importante você ter a garantia de que vão ter outros investidores interessados em continuarem o crescimento daquela empresa. Não adianta a gente investir se depois a empresa crescer, chegar num patamar, precisar de mais capital e não tiver ninguém para investir. Então, não tendo certeza se isso vai continuar sendo verdade na mesma intensidade que era antes, acho que todos os investidores estão tomando mais cuidados, fazendo mais cheques, assim, mais validações, não cheques de assinar cheque, mais validações antes de optar por um investimento. Então, acho que todo mundo está tomando um pouco mais de cuidado para investir. Mas uma terceira mudança, e até um pouco contraditória com essa segunda que eu falei, a gente está bem otimista com o momento. A gente acha que a gente estudou muito o efeito de crises no passado e a gente viu que, no final das contas, isso traz uma correção de valuation, do valor que as empresas são avaliadas, e acho que o mercado estava precisando disso. A gente estava discutindo valuations comparáveis com os dos Estados Unidos, sendo que essas empresas geram receita em real, assim, isso não deveria ser comparável, a gente não deveria ter os mesmos valuations do que empresas que geram receita em dólar. Então, a gente já começa a ver uma correção em valuations mais atrativos, e ao mesmo tempo, a gente é otimista
pelo fato de que essas crises, elas criam tantas mudanças de comportamento que acabam surgindo modelos de negócio totalmente inovadores que a gente não tinha pensado antes, né? Se você vê as grandes empresas tipo Uber, WhatsApp, nos Estados Unidos a Square, Airbnb, vários surgiram em anos de crise. Então a gente também está animado para ver os novos modelos que vão surgir por aí.